É que a gente se faz para ser novo. Quem quer ser novo? Quem quer ser nova? A palavra que nós vamos ter como norteamento é Jeremias, o capítulo 18. Foi dirigida a Jeremias a palavra do Senhor nestes termos: vai e desce à casa do oleiro, e ali te farei ouvir a minha palavra. Desci então à casa do oleiro, e o encontrei ocupado a trabalhar no torno. Quando o vaso que estava a modelar não lhe saía bem, como costumava acontecer nos trabalhos de cerâmica, parou-se de trabalhar em outra maneira. Foi então esta a linguagem do Senhor à casa de Israel: não poderei fazer de vós o que fez este oleiro. A palavra do Senhor fala que o Senhor levou ele até uma casa, até um lugar, até uma posição dessa casa. E lá ele falou assim: desce e veja o que está acontecendo aí. Então ele começou a perceber que aquele oleiro estava fazendo um vaso e que o vaso quebrou, e ele começou a refazer o vaso de novo. E hoje nós vamos aprender os passos que essa pessoa chega até fazer o vaso, até fazer eu e você. E esses passos, ele faz parte do nosso documento Idôneos ao Escutar. O primeiro passo que o oleiro faz é o passo da separação. Vocês imaginam assim, aquele bloco de terra, e ele tem que separar as impurezas. Para a nossa vida cristã, essa é a parte mais difícil que tem. Separar as impurezas que cada um de nós tem, que cada pessoa tem, que cada situação tem em nós. E aí nós vamos enumerando. Então, se o primeiro passo da minha vida é a separação, eu preciso me separar do mal. Eu preciso sair da condição do mal. Eu preciso tomar uma atitude que faça com que eu não misture mais com o mal. Fecha os olhos um instante e vai pensando dentro do seu coração as misturas que está dentro de você que você precisa separar. Você precisa fazer a separação do mal. Você precisa conduzir a sua vida a separar-se do mal, a se comprometer-se com o bem, a se comprometer-se com a presença do Senhor. Então, a primeira coisa, eu não quero assunto com o mal, que são as pedrinhas que estão lá, junto com o barro, as sujeirinhas. Eu quero ser modelado por Deus. A primeira coisa que eu vou fazer na minha vida é separar-se do mal, me conduzir a uma doação especial a Deus. Deus escolhe o barro que quer usar. Fala assim: Senhor, eu quero agradecer que o Senhor está me usando. Senhor, eu quero agradecer que o Senhor está me usando. Então, Deus escolhe o barro que Ele quer usar. Sou eu, que é você, que é cada um de nós. Nós somos escolhidos por Deus para ser esse barro. Então, a primeira coisa é ser o barro e ir para a separação. Em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33 diz: não se deixe enganar com as más companhias que corrompem os bons costumes. Nessa separação, nós devemos nos conduzir na nossa vida cristã
a não nos misturarmos mais com aqueles que fazem coisas feias. Então, a primeira condição nossa não é só nos separar de interior, mas também nos separar de vivência. Então, nós devemos seguir esse passo direitinho e olhar ele, porque sem ele, os outros passos não vão acontecer. Se eu me misturo, eu causo lá no meio do barro um pedacinho de terra. Quando eu for ser modelado por Deus, aquele pedacinho, aquela sujeira não vai permitir que o vaso fique bonito. E eu quero ser bonito diante da presença de Deus. Quem não quer? Nós queremos ser o quê? Lindos diante da presença de Deus. Às vezes as pessoas perguntam assim para mim no reservado, assim, queria fazer uma pergunta para o senhor. Por que aquelas coisas não acontecem na minha vida? Eu tenho pedido tanto a Deus, eu tenho implorado tanto a Deus, eu tenho feito certinho. Aí eu começo a rir e falo assim, você já fez a separação? Você já deixou com que esse barro que é você não esteja impurezas? Então a primeira coisa que destrói a vida da gente é as impurezas que temos. As impurezas que vamos causando na nossa vida. O pecado é uma impureza. E o pecado, principalmente aquele que eu não quero largar, aquele que eu não desejo tirar ele da minha vida. Então você imagina que você está apresentando para Deus um vaso cheio de impurezas. Vamos pedir ao Senhor que a primeira coisa aconteça na minha vida, retirar as impurezas do meu coração. Coloque a mão no coração e diga para o Senhor: Senhor, eu desejo tirar as impurezas do meu coração. Senhor, eu desejo tirar as impurezas do meu coração. Sem tirar essas impurezas, nada feito. Diz assim para o irmão do lado: você está ouvindo, irmão? Se não limpar o barro, nada feito. Eu fui no oleiro aqui, que aqui perto de casa tem um oleiro. Então eles separam o barro, eles ficam passando uma coisa assim no molde lá, para ver se não tem nenhuma pedrinha, se não tem nenhuma areia, se não tem nada. O barro tem que ser o quê? Puro. Porque se ele tiver uma pedrinha, ele vai ter um defeito. Se ele tiver uma coisinha sequer, ele vai ter defeito. E diante de Deus, nós não podemos ter defeito. Então, o primeiro passo é o que mesmo, gente? Esqueci. Tirar as impurezas. Tirar as impurezas. Isso chama o quê? Separação. Separação. Agora nós vamos para o segundo passo. Esse passo eu acho ele complicado. É o passo da nossa vida que se complica diante da presença de Deus. Passo do curtimento. Então significa que tem que passar um tempo ali, paralisado, aprendendo, para poder chegar em algum lugar. Curtir. Então significa que esse procedimento, ele vai ser separado, e depois ele vai passar um tempo o quê? Curtindo. Até eu uso isso muito quando eu vou conversar aqui com a fundação. Quando nós estamos conversando, nós usamos esse passo, o de curtir, que é aquele passo onde eu sento e vou recebendo informações de Deus e vou fazendo o quê? Curtindo, recebendo. Esse passo tem uma coisa muito importante: a água. Esse passo tem uma importância muito grande, porque ele é água. E esse passo, ele nos leva a Jacó. Ele nos leva à profundidade do poço de Jacó.
Ele nos leva à água viva de Jesus, dado àquela mulher no poço de Jacó. Sem aquela mulher receber o segundo passo da vida dela. Qual foi o segundo passo aqui? Curtimento. E Jesus deu o primeiro passo para aquela mulher. Ele deu para ela, falou assim: o que você está fazendo não está certo, que é a separação. E ele veio para o curtimento. Eu te dou a água. Eu te dou a água. O que nós precisamos na nossa vida? Da água. O vaso só vai ter a liga se ele estiver em curtimento. Aí a gente chega aqui, quer falar de tudo, quer viver tudo, quer saber de tudo e não sabemos de nada, porque não passamos pelo procedimento certo. Curtimento. É um procedimento correto para a nossa vida. Vamos trocar o microfone. Então, o curtimento, ele está lá em Isaías, capítulo 8, versículo 17. Eu confio em Javé, que se esconde a sua face à casa de Jacó, e nele espera. Então, o que nós precisamos na nossa vida? Esperar. Feche os olhos e fale: Senhor, eu quero passar pelo curtimento, pela aprendizagem, te esperando. Por que de olhos fechados? Para a gente poder olhar para o Senhor. Ter intimidade com o Senhor. Experimentar ser curtido por Deus. É difícil essa palavra. Eu quero fazer tudo. Eu tenho muitas inquietudes dentro de mim. E essas inquietudes que tem dentro de mim não permitem que eu seja curtido por Deus. Isso eu vejo muito com as pessoas quando elas estão muito ansiosas para pregar. Aí não querem passar pelo curtimento. Eu já quero pregar. Eu já quero falar. Aí o nosso irmão Sol, que é São Francisco, ele nos ensina o quê? O curtimento. Vai lá na praça, fica calado, porque é a sua vida que tem que falar. É a sua vida que tem que falar. Isso é o curtimento. Deus quer que você realize maior, e será o tempo que estará a sós meditando com Deus. Isso é curtimento, adoração. Quando nos colocamos à adoração, é curtimento. Estou ali sendo experimentado por Deus. Experimentando Deus. Porque ele vai lá e coloca o quê? A água viva. Ele vai gotejando a água para que eu fique no ponto, que é o próximo que nós vamos perceber aqui. O terceiro ponto. O terceiro ponto também não é brincadeira. Porque agora eu deixei Deus me molhar. Não foi? Agora ele vai fazer o quê? Me amassar. O molde. Ele vai pegar a minha vida e virar ela de cabeça para baixo, de cabeça para cima, de cabeça para baixo, de cabeça para cima. O pessoal aí da formação de pregação está com o olho desse tamanho. Por quê? Porque isso é resposta de Deus. Deus agora vai ver os meus limites. Ele vai pegar aquela água que eu estou ali, sendo o quê? Curtido. Então eu recebi muita informação. E agora ele vai fazer o que com aquilo? Me salvar. E, gente, quando Deus pega uma pessoa para salvar, não é brincadeira. Não é brincadeira. Porque de pão Jesus entende, não entende? Porque ele é o pão vivo que desceu do céu. Então ele entende. E aí, para isso, nós precisamos estar atentos à adoração
e atentos a Ele, porque o que está acontecendo com a minha vida é o quê? Deus está me salvando. Aí começa a acontecer um monte de coisa dentro da gente, um monte de dúvidas, um monte de situações vão acontecendo dentro da gente, porque eu não quero ser o quê? Salvado por Deus. Aí eu começo a reclamar. Tá doendo, aí eu começo a reclamar. Tá acontecendo isso, não tem dinheiro, não tem isso, como é que eu vou fazer aquilo? E Deus está o quê? Para mim fazer o quê? Agradecer o Senhor. Vamos fazer isso com o Senhor. Olha para o Senhor e agradece. Obrigado, Senhor, pelas maravilhas que realiza a cada dia. Agradece a Jesus. Obrigado pela vida. Obrigado por Deus. Obrigado pelo dia. Agradecer o Senhor. O dom que o Senhor me deu, que é a vida. E ser o que? Amassado pelo Senhor. Pisado, literalmente pisado pelo Senhor. Nisso também tem as humilhações. Elas acontecem. Um dia eu ri, de uma pessoa que ela foi no supermercado e ficou pedindo, pelo amor de Deus, passa o cartão. Ela estava sendo o quê? Amassada por quem? Pelo Senhor. Conduzida, porque nessa questão do amassar-se por Deus e permitir que o Senhor nos amassa, é simplesmente para a gente fazer o quê? Abrir a nossa boca e agradecer o Deus da vida por tudo. Geralmente eu vejo isso muito nas mocinhas quando elas querem namorar. Aí primeiro elas escolhem, depois elas acham, depois elas se condenam, depois elas viram de ponta, porque não estão se permitindo ser amassados pela presença de Deus. E uma das falhas que eu vejo em muitas moças é não conduzir esses rapazes até a casa do oleiro. Deixa eles também ser amassados pelo Senhor. Ser conduzido pelo Senhor, ser experimentado de Deus. Como é que nós vamos falar alguma coisa do Senhor se nós não temos experiência do Senhor? O amassamento se faz necessário para que todo o ar existente no barro seja retirado. Para que é mesmo? Para que não tenha o quê? Ar. Tirar todas as coisas. A gente vai entender isso mais à frente. Então Deus nos conduz para a gente ser um objeto bom. Mas para isso precisa tirar. Então, se você está com dúvida de que Deus não vai passar você pelo amassamento, Ele vai. E lá em Tiago, capítulo 4, versículo 10 diz: humilhar-se diante do Senhor e Ele os elevará. O que Deus vai fazer? Mas primeiro nós vamos descer aonde? A humilhação. Fecha os olhos e fala assim: Senhor, eu tenho que aceitar. Eu tenho que aceitar ser humilhado, eu tenho que aceitar a Tua vontade dentro da minha vida. Para que a minha vida tenha significado. Isso também me tira, Senhor, do orgulho. Isso me tira da vaidade, porque esse é o ar que eu respiro. E me traz a autoconfiança e me traz outra coisa necessária, muito necessária na minha vida. Me traz paz. Porque eu sei que o Senhor não dorme, que o Senhor, mesmo estando me amassando, o Senhor está conduzindo a minha vida. Só depois disso nós vamos para qual passo? O molde. Agora Deus quer do jeito dele. É do meu jeito? É do jeito de quem? De Deus. Então desce lá na casa do oleiro, veja o que ele está fazendo lá, e se põe agora a entrar-se no molde. É do jeito de Deus. Fecha os olhos e pergunta isso para o Senhor.
Que jeito que é, Senhor? Como que é que o Senhor quer na minha vida? E aí, esse molde vai ser para a eternidade. Quero ver. É o jeito que o Senhor vai me fazer até no dia de eu morrer. É o meu molde. É a minha condução diante da presença do Senhor. É o meu servir o Senhor. É o meu estar na presença do Senhor. Como é difícil ir para o molde. O molde, vamos prestar atenção, é um quadrado, é um retângulo, é redondo, é grosso, é fino, é grande, é pequeno. Como que é esse molde? Mas esse molde, ele é feito pela mão de quem? Mas aí nós vamos em uma coisa muito interessante, quando Jesus chegou para uma pessoa, que depois vocês vêem na Bíblia, que está lá. Tem certeza que essa história está lá. Ele chega para uma pessoa e fala assim: como um homem nascer de novo, é um molde. Tem. Através das mãos de nosso Senhor. Mas eu ainda estou com a dor de ser amassado. Xandara canta lá Mahari. Pede ao Espírito Santo. Eu quero entrar na caixinha do molde, Espírito Santo. Porque lá eu vou ser definitivo. Lá vai ter uma ação definitiva na minha vida. Lá vai ser do jeito que o Senhor quer. Não do meu jeito. Segundo o coração do olheiro. E lá nesse molde tem muitas coisas de caráter. Lá nesse molde, vocês podem ter na certeza que o Senhor vai falar conosco do nosso caráter. O Senhor vai nos experimentar em nosso caráter. Quem é você? Quem é você que está dizendo isso para mim e eu estou dizendo isso para você? Esse é o Senhor. O Senhor vai nos moldar no caráter da nossa vida, porque dali para frente nós já estamos nas mãos de Deus. Então lá na carta de Pedro, capítulo 1, versículo 15, diz assim: pelo contrário, assim como é santo Deus que o chamou, também vocês se tornem santos em todo comportamento. Então Deus só vai pegar a gente daquele amassamento se o nosso comportamento passar a ser o quê? Santo. Então vamos começar a analisar o que nos afasta desse comportamento de santidade. Que a minha língua já faz sinal assim, ó, da cruz na boca para parar. Se é os ouvidos, se é minha mente traiçoeira, né? O que é se sou eu por inteiro? O que é que está me tirando do comportamento saudável de Deus? Do comportamento da graça de Deus? Existe uma tarefinha a cumprir. E é um treinamento pessoal. Sede santos, porque meu Pai é santo. Então, todos os dias ao levantar de manhã, nós devemos observar a nossa santidade de vida. Já começa pela primeira hora do dia. Já começa pelo primeiro movimento do dia. O inimigo, ele costuma nos atentar logo ao levantar, para a condução da vida da gente até no fim da tarde seja toda conduzida por ele. Por isso que a gente vai dizer? Fora daqui, inimigo da minha vida, logo pela manhã, para mim vir para esse passo do Senhor aqui que é tão importante.
E os passos que eu estou dando aqui, vocês podem ter na certeza que nós vamos passar um por um. São passos para ser o belo vaso em Cristo nosso Senhor. Aí nós vamos para o outro passo. O quinto passo, o passo do forno, do calor. Esse passo é complicado, não é? Porque ali já ficou pronto a obra, mas agora ela vai passar pelo fogo, pelo calor, para ela pegar a dureza. Isso também pode ser a nossa responsabilidade, não pode? Tirar a nossa fragilidade. Olha para o Espírito Santo e pede para Ele: retira de mim a minha fragilidade. Retira de mim a minha fragilidade. Até a fragilidade de estar falando com vocês aqui. Porque nós somos mais que vencedores no nome santo do Senhor. Qualquer fragilidade e nesse molde de Deus. Então Deus já me fez, eu estou ali bonitinho, e agora eu vou pegar a durabilidade. Quanto mais tempo, mais resíduo, mas o vaso ainda é melindroso. Então como é que Deus vai fazer? Deus vai pegar de uma vez e colocar a gente lá no forno? Bem devagar, porque o vaso é o quê? Melindroso, e ele não pode perder o molde. Se a gente pegar ele de uma vez assim, ele vai fazer o quê? Amassar e vai ter que começar tudo de novo. Mas quantas vezes for necessário na nossa vida recomeçar, nós devemos. É atitude de quê? De graça de Deus. Eu reconheci a minha fragilidade diante de Deus. Mas para ser difícil de quebrar, nós devemos ir ao forno. Nas culturas mais antigas, eles determinavam a temperatura do fogo. Para nós, do Espírito Santo, nós também temos que pedir a temperatura que é necessária o vaso ficar num ponto ideal. Nem queimado, nem estragado. Então fecha os olhos um instante e fala assim: qual que é a temperatura, Espírito Santo, necessária na minha vida? Os graus necessários que eu possa suportar. Essa é a hora da graça de Deus, viu? Se você está achando que o calor está demais, que a temperatura está muito alta, é hora dele moderar a temperatura. Se você tiver fé, o Senhor vai moderar a temperatura dentro de você, vai colocar a temperatura ideal. Nem além do que eu possa suportar. Em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13, diz assim: vocês não foram tentados além do que podiam suportar. Essa é a temperatura. Porque Deus é fiel e não permitirá que sejam tentados acima das forças que vocês têm. Mas junto com a tentação, Ele dará a vocês os meios de sair dela e a força para suportá-la. O forno é quente, mas é necessário. O fogo removerá toda a impureza que restou depois de todo o processo que passou para trás. É lá que acontece a transformação. É lá que acontece a graça de Deus. E em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 7 diz assim: desse modo a fé que vocês têm será provada como ouro, que passa pelo fogo,
O ouro vai desaparecer, mas a fé de vocês tem e que vale muito mais. Não se perderá até o dia da revelação de Jesus Cristo. Então, por essa fé, vocês receberão louvor, glória e honra. Louvor, glória e honra. Então, o último passo é o quê? O fogo. Fogo do Espírito Santo na nossa vida, dentro da temperatura ideal. Mas nós estamos numa tristeza. A alegria sumiu da nossa face. Entramos num âmbito de tristeza infinita que estamos turbilhando isso. Queremos a tristeza de fora, não a tristeza. Queremos a alegria, mas estamos buscando a tristeza que está lá fora e trazendo para dentro de nós. Vamos colocar a mão no nosso coração e pedir que essa tristeza vá embora, que essa angústia vá embora. Vamos nos deixar permitir na graça do Senhor. Olha como é que você está. Isso é alegria? Olha como é que está a sua vocação diante do Senhor, que nem pensa mais no Senhor. Todo esse processo de Deus é com carinho. Nem mais, nem menos do que você saiba suportar. É para nascer nos seus olhos a lágrima. É para nascer nos seus olhos a mudança. É para nascer na sua vida um homem e uma mulher nova. Pede ao Espírito Santo, tira essa tristeza de mim, Espírito Santo. Nas provações que eu estou tendo, dentro da minha família. Olha para a sua família e diz assim: tira esses conflitos da minha família, do meu interior, da minha casa. Pessoas que estão vivendo um turbilhão de coisas. Qual que é o lugar de Jesus na sua casa? Será que o lugar de Jesus está lá no canto da parede? O lugar de Jesus está jogado pelos cantos? Aonde está Jesus na sua vida? Vamos ficar em pé. Qual é o lugar de Jesus na sua vida? Vamos ter coragem de descer com Jesus para sermos experimentados por Deus e nos deixar também experimentar Ele. Esse conflito que está dentro de você é a falta do Senhor. Feche os olhos um instante e vamos meditar no conflito da nossa sexualidade, da nossa intimidade, de olhar todo esse processo que precisamos mergulhar nele com a graça de Deus. Para de deixar Jesus no canto da parede. Às vezes nós compramos aquela imagem linda de Jesus crucificado, Jesus glorioso, Jesus de várias formas, mas deixamos ele de um lado. Largamos ele num canto da nossa vida e não deixamos ser experimentados por Deus. Precisamos nos deixar ser experimentados pelo Senhor. Deseja isso do fundo do seu coração. Quero te experimentar, Senhor.
Na Santa Eucaristia, eu quero te experimentar na adoração. Eu quero te experimentar, Senhor, no meu dia a dia, na minha vocação. Se fazer-se novo, se fazer-se novo. Olha para a pessoa do lado e pergunta para ela: você quer ser novo? Você quer ser novo? Quer ser novo? O que você vai responder para a pessoa? Com certeza. Eu quero ser novo. Você quer ser novo? O que nós vamos falar para o Senhor? Nós queremos ser novos. Nós queremos ser novos. Às vezes a gente fica olhando grandes coisas, mas nós esquecemos das pequenininhas que fazem o detalhe. Sabe quando eu olho para Jesus na Eucaristia? O poder da glória de Deus naquele pedaço de pão. E esse pedaço de pão está aqui dentro de cada um de nós, ressuscitado. Movimentar em nós, fazer-se novo, fazer-se novo. Vamos cantar isso para o Senhor. E me faz novo, todo novo, renovado em Jesus. E me faz novo, todo novo, renovado em Jesus. Espírito Santo vem, Santo vem, Espírito Santo vem, Santo vem, Espírito de Deus. Estende as suas mãos assim. E me faz novo, todo novo, renovado em Jesus. E me faz novo, todo novo, renovado em Jesus. Espírito Santo vem, Santo vem, Espírito Santo vem, Santo vem, Espírito de Deus. O Senhor está falando no meu coração uma coisa muito interessante. Nós vamos entrar em oração profunda sobre a nossa natureza. A natureza nossa genealógica, que muitas vezes nos impede de ser moldados por Deus. Pede ao Senhor: toca em mim, Senhor, mas que eu não tenha medo do Senhor. Tem pessoas que têm uma condição dentro delas muito difícil, porque quando o Senhor vai tocar nelas, elas se retraem. Elas não se permitem ser tocadas por Senhor, porque é como se eu estivesse escondendo algo precioso que é meu, mas que o Senhor precisa levar embora com urgência da sua vida. São os potes de ouro que você tem escondido, as vaidades que você tem escondido, esse jeito de ser que você não quer mudança de jeito nenhum, as provocações que você tem com o Senhor, as interações negativas que você tem com a presença do Senhor. Isso te impede de ser novo. Isso te impede de ser nova, porque na sua frente estão coisas maiores do que o Senhor. E na nossa frente tem que estar o Senhor. O Senhor nos convida ao molde, a sermos moldados primeiro, para Ele nos carregar com o maior carinho para o fogo, com o maior carinho, entrar dentro das águas vivas que nos libertam.
Por que entrar dentro das águas, dentro do forno? Porque lá vai o quê? Ser retirado totalmente a água e endurecido o barro. Vamos aplaudir o Senhor.